Olá, seja muito bem-vindo aqui no Mundial Podcast. Você já sabe, né? Mundial Podcast é um Mundial e você numa versão mais estendida, transmitido aqui pelos 95,7 FM, também pelo nosso YouTube, Instagram, e você vai nos acompanhando. Já fizemos tantos episódios, estamos no ar aí, já tem mais de 2 meses. Com muito prazer que eu recebo aqui hoje para te desejar uma boa tarde ou um bom dia, uma boa noite, independente de onde você esteja nos ouvindo e qual dia e horário, né? Tecnologia nos permite isso. Alexandro Gruber, bem-vindo! Oi, Samir, que prazer estar aqui de novo conversando com Delícia. você, conversando com o pessoal da Mundial Podcast. Que delícia estar aqui sempre na Mundial, fazendo essa troca sobre vida, sobre autoconhecimento e espiritualidade. Muito bom, muito bem-vindo, viu, Obrigado. gente? Eu descobri que o Alexandre ia vir para São Paulo. Falei, já vem para cá comigo agora, porque é sempre um prazer te receber aqui, viu, Alexandre? O prazer é todo mesmo, pode ter certeza. Ele me põe na agenda, que bom, gente. Bom para nós, coloca você aí, ouvinte da Vibe Mundial, né, como uma das prioridades. Como uma das prioridades, porque isso é cuidar da nossa vida interior, né, Samira? Total. Tem que ser prioridade. Maravilhoso. E, gente, o Alexandro, ele é filósofo formado pela Universidade Estadual do Paraná. Vocês perceberam pelo sotaque? Você veio da onde? Eu vim do sul do Paraná, Cruz Machado é o nome da cidade. Cruz Machado. Cidade pequenininha? Cidade pequenininha, cidade do interior, bem escondidinha ali no Paraná. Dali eu não saio, dali ninguém me tira? Olha, talvez eu saia, mas... talvez em breve a vida chame para outros caminhos. Mas é uma outra energia, uma vibe, assim, diferente, assim. Muito bom para quem quer se conectar com a alma, quem precisa daquele tempo para si mesmo. É uma cidade deliciosa também. Muito bem. Especialista em filosofia e autoconhecimento e terapeuta holístico. Criador do espaço Terapia Interior, que é um canal também, né, no Instagram, em outras plataformas também. Isso, tá no Instagram. A gente tem também o podcast no Spotify, onde tem programas semanais também. E agora tem o canal no YouTube, né, o Alexandro Gruber. Então a gente tá nas diversas plataformas, diversas mídias. Maravilha. Você vai aqui nos acompanhando, você que tá aí pelo YouTube, a gente já vai escrever tudo direitinho, o nome dos canais para você. Autor de vários livros, entre eles o Revolução Existencial, que tá aqui comigo, que foi tema do nosso bate-papo no Mundial e você, né? Exatamente. O ano passado, a gente bateu um super papo sobre ele. E a gente vai falar um pouco mais também. E que quando você veio não estava lançado ainda, que é tudo que o seu coração precisa te falar. Cada nome bonito que você dá para os livros. Nomes profundos, né? Nomes filosóficos. Muito bom. E agora também está em pré-venda, é um pré-lançamento, Cartas de Despedida para Meus Ex-Amores. Isso aí, é o novo livro que está saindo aí pelo selo Academia, da Editora Planeta. Para todo mundo que quer entender um pouquinho mais sobre essa questão dos relacionamentos. Vamos entender, então, bater um papo com o Alexandro, gente, o Alê. Alê, me conta uma coisa, relacionamento é o forte no teu trabalho? A gente está aqui falando de emoções, né, de... situações existenciais, crises ou ressignificados, mas quando o tema relacionamento está sempre presente na sua temática. Está sempre presente, exatamente. Porque embora eu trate diversos temas, Samira, os relacionamentos são o tema que tem mais demanda do público. É o que o público mais vem buscando quando eu trago algum texto, quando eu trago algum livro, porque a gente percebe que é algo que envolve a todos nós. Relacionamento a dois? Relacionamento a dois, principalmente, né? Eu trato muito do relacionamento que a gente tem consigo mesmo, o relacionamento que a gente tem em família. Mas quando a gente tá falando do relacionamento amoroso, relacionamento afetivo, as pessoas sempre encontram esses bloqueios emocionais. Eles encontram todas essas questões envolvendo o outro. Como é que você resolve esses conflitos? Tanto que esse livro que está em pré-venda é um livro que fala exatamente sobre isso. Como a gente pode entender esses nossos relacionamentos passados, como é que a gente pode tornar nossas relações melhores, porque eu senti essa necessidade, sabe, Samira, de falar mais sobre isso. Isso é uma coisa que você sempre viu em consultório. Exatamente. E é o feedback que você hoje recebe das pessoas. Porque quando, por exemplo, eu tive a ideia desse livro, ela veio muito através dessa necessidade que chegava até mim. Porque as pessoas, elas chegavam, olha, Lê, eu preciso entender melhor o que está acontecendo no meu relacionamento, ou por que eu não estou dando certo, ou eu não consigo esquecer determinada pessoa do passado. E eu comecei a perceber que as pessoas tinham muita coisa mal resolvida dentro de si. Muita coisa que elas não tinham colocado um ponto final, que elas não tinham compreendido sobre um novo olhar.
E eu fiquei pensando como é difícil, né, Samira, a gente caminhar, seguir a vida com esse peso dentro de nós, com essas questões mal resolvidas. E eu pensei, as pessoas, elas precisam encontrar caminhos para entender melhor isso, para entender melhor essas vivências passadas. E aí veio a ideia do livro. O Cartas. O Cartas de Despedida para os Meus Ex-Amores. Porque eu pensei, quantos relacionamentos a gente já não viveu nessa vida? Quantos ex-amores a gente não teve? Quantos platônicos. Quantos platônicos, quantas paixões, quantos desejos. Porque, assim, muita gente, até comentei isso no lançamento do livro, que as pessoas, às vezes, vão olhar para uma dessas cartas e vão dizer, mas eu não acho que foi amor, eu não acho que isso significa amor, eu não acho que aquilo que eu vivi no passado foi uma relação amorosa no sentido afetivo. Mas a gente dá esse nome de amor para esses relacionamentos. A gente tem essa ideia de ligação com o outro. E isso nos impacta, né, Samira? Toda pessoa que passa pela nossa vida nos impacta. E às vezes fica exatamente um nó dentro de nós, que a gente precisa aprender a desatar, que a gente precisa aprender a resolver. E eu pensei exatamente falar sobre isso, porque cada carta fala de um tipo de relacionamento diferente. Tá. Para que as pessoas possam se identificar, para que elas possam entender melhor aquilo que elas viveram. Que cada relacionamento é um relacionamento. Cada História é uma história. E a gente precisa entender isso. Quando Exato. repete padrões, isso também traz à tona as questões emocionais daquela pessoa, porque é ela que está repetindo o padrão, e não o outro. Exatamente. Aí a gente já começa a ver sinais do que realmente precisa ser elaborado dentro dessa pessoa para ela conseguir quebrar esse padrão repetitivo. Tá. Porque uma das coisas que eu comento, e até comentei isso muito dentro do livro também, é de que se eu estou vivendo relacionamentos repetitivos, é porque primeiro eu preciso olhar para mim. Porque a gente tem aquela ideia de olhar para o outro. Então, a pessoa, ela começa a viver várias decepções amorosas e ela começa, né, com aquelas frases conhecidas. Eu não dou certo com ninguém, eu tenho o dedo podre, ou hoje em dia ninguém quer nada com nada, ninguém quer um relacionamento, as pessoas não querem mais se comprometer. E a gente tem muito esse olhar para fora. Mas o que eu preciso resolver dentro de mim se eu quero ter um relacionamento bom, se eu quero quebrar esse padrão e viver um relacionamento diferente dos que eu vivi? Porque as pessoas são diferentes, mas por que eu estou atraindo pessoas que têm um perfil semelhante? Tem algo, então, em mim que está se conectando a isso. E é ali que eu preciso resolver, que eu preciso encontrar o caminho. E quando eu encontro, minhas relações se transformam. É aí que tem essa revolução existencial. Aí que tem essa revolução existencial, exatamente. Porque se eu não mudo, a vida não muda. Então, eu preciso entender isso, que se eu quero pessoas diferentes, relações diferentes, uma vida que seja diferente, eu preciso colocar um elemento novo. Eu não posso ser igual, eu não posso ser aquela pessoa que está sempre repetindo as mesmas atitudes, porque eu vou colher os mesmos resultados. Então, a questão é, o que eu estou fazendo de diferente para essa vida nova que eu realmente quero criar? E as cartas foram essa ideia por quê? Porque o passado nessa mídia ele nos dá pistas. Quando eu olho de uma perspectiva assim transformadora, mais terapêutica, querendo colher lições dessas experiências, eu consigo olhar para o passado, ver o que talvez não deu certo, que atitudes minhas que não foram legais, que atitudes talvez hoje não estejam sendo legais para mim. Porque às vezes a pessoa ela quer um relacionamento diferente, mas ela está tão presa naquilo que ela já viveu, naquelas dores, naquelas mágoas, que ela não consegue trazer algo novo ou estar mais preparada para algo novo. Então, a gente precisa se resolver com o passado para criar um presente diferente, né? Esse apego, né? Esse As apego. dores de amores, eles existem exatamente para alimentar um vitimismo? Muitas vezes, sim. Muitas vezes, sim. Porque quando a gente está se fazendo exatamente de vítima, é, às vezes, um mecanismo inconsciente. Eu não estou, às vezes, percebendo que eu estou me colocando na posição de vítima. E claro que a pessoa diz que isso é uma dor, só que também tem aquele outro lado que é uma espécie de ganho. Às vezes a pessoa está colocando essa posição de vítima, ela está sofrendo, sim, existe um sofrimento ali, só que ao mesmo tempo existe aquele conforto, que é eu não preciso fazer diferente, que eu acho que é os outros que têm que mudar. É as outras pessoas que têm que fazer algo diferente. O problema nunca está comigo. Nunca está comigo. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso me esforçar, eu não preciso me mover. Tá. Então, eu quero ficar do mesmo jeito, mas eu quero que a vida, de algum modo, me mande aquela pessoa que eu idealizo, que eu quero encontrar na minha vida. Então, é mais confortável você se tornar uma pessoa vitimista. Porque aí você pode reclamar, aí você chora, aí você sofre, mas você não muda, porque mudar demanda esforço nessa mesma. Você falou em idealizar a pessoa, né? Idealizar já traz o ideal. Sim. O idealizar é um caminho muito importante para que você atraia esta pessoa mais conectada com você, né? Eu acho que às vezes a gente acaba errando exatamente por uma falta de idealização.
Porque a gente precisa entender que quando eu vou querer um relacionamento, o que eu tô buscando com esse relacionamento. Uma questão que eu gosto de trazer, assim, para as pessoas você quer um relacionamento por quê? E às vezes a pessoa ela não sabe responder isso, porque a gente vem muito naquele condicionamento social, né? Uhum. Você tem que estar num relacionamento, ou se você não tá num relacionamento, às vezes a pessoa já diz, um dia você vai encontrar alguém. Você vai encontrar a pessoa certa. Toda panela tem sua tampa. Exatamente. A gente sempre ouve falar assim sobre Aham. isso, mas como se fosse uma exigência. Você tem que ter Social. um relacionamento. Se você não tá numa relação, ainda mais de determinada idade, fica aquela, nossa, mas por que não deu certo? E não, é uma jornada afetiva. Só que a questão é, se a pessoa ela quer um relacionamento porque ela realmente deseja esse relacionamento, ou se ela tá querendo porque ela acha que ela precisa estar num relacionamento, e às vezes ela tá num tempo em que não, que ela quer estar mais com ela, que ela quer focar em outras coisas, mas ela tem que entender o que ela quer de um relacionamento. Porque a gente não pode querer estar com uma pessoa só por estar com uma pessoa. Eu quero ter alguém, mas aí se eu não tenho critérios para esse relacionamento, às vezes eu vou aceitar alguém que não é uma boa pessoa para mim, que não é saudável para mim. Porque eu interpretei que o importante é estar com alguém. E eu costumo dizer que o importante é estar bem. Então, se eu quero um relacionamento, eu tenho que começar exatamente a trazer isso que você falou, que é a idealização de que tipo de relacionamento eu quero. Não só pensando na questão física, de aparência, mas pensando, talvez eu queira uma pessoa que me respeite, eu quero uma pessoa que ela entenda meus limites, eu quero uma pessoa que me ajude a crescer. E quando, às vezes, até nessa parte terapêutica, eu trazia muito isso para as pessoas, perguntava muito, elas relatavam essa questão do que elas queriam de um relacionamento mesmo. Aí a questão que eu trazia mas por que você aceita, então, coisas que não são coerentes com esse tipo de relacionamento que você quer? E quais as respostas que você recebia? Aí que é o choque, aí que a pessoa ela percebia que é verdade. Ela quer um tipo de relacionamento, mas as pessoas que ela está se relacionando já estão dando sinais que elas não trazem isso. Já estão mostrando, ou às vezes a pessoa ela nem tinha os critérios definidos. O importante era ter alguém. Quando a pessoa entende, então, que ela precisa idealizar, mas não no sentido de fantasiar o outro, mas no sentido de elencar critérios para um relacionamento saudável, entender o que é uma boa pessoa para ela. Quando você tem isso, você consegue fazer um filtro. Às vezes você vai encontrar uma pessoa, você vai perceber, não, mas essa pessoa não se encaixa nisso. Ela, às vezes, vai estar disposta, mas ela não está comprometida. Ela não é uma pessoa saudável para mim. Ela não é uma pessoa que me faz bem. Então, por que eu estou aceitando isso só para estar com uma pessoa? O famoso tóxico, né? Exatamente, é o famoso tóxico. Então, se eu não tenho esse filtro bem definido, essa idealização no sentido de pensar que tipo de relacionamento eu quero para mim, às vezes eu vou aceitar qualquer coisa na minha vida. E o qualquer coisa não é amor próprio, Não né? é amor Tá próprio, longe. tá muito longe disso. Aham. Tanto que Tudo que o Seu Coração Precisa Te Falar é um livro que a gente trabalha muito essa questão do amor próprio. É um livro que eu trago muito, assim, esses temas, porque exatamente vinha dessa outra necessidade. Por que eu tô vivendo relacionamentos tóxicos? Por que às vezes a minha vida não tá dando certo? Por que eu tô aceitando coisas que eu acredito que eu não mereço? Mas aí que tá a questão. Eu busco muito o amor do outro, mas será que eu estou me dando esse amor que eu tô buscando? Será que eu tô sendo essa pessoa para mim? Essa é uma questão, vamos até entrar mais fundo, né? Tem aqui, ó, bem lá no fundo, Bem lá seu no coração tem muito a te falar, mas vamos, Sim. antes da gente ir mais a fundo no tema, é impressionante, você tá falando isso e me vem à mente que existem pessoas que não conseguem ficar sozinhas, Existe. não é? E isso é um sinal de que ela também não se basta sozinha? Exato. Ela não se. Essa é uma questão a ser estudada, né? Porque quem nunca fica sozinha se conhece de verdade. Essa questão, Assimiro, porque assim, eu sempre falo, a solidão, ela sempre vai fazer parte das nossas vidas. Mesmo quando eu estou com uma pessoa, estou num relacionamento, eu preciso continuar com esse meu relacionamento comigo. Porque a outra pessoa, ela vai ocupar um espaço na minha vida, mas ela não vai tirar de mim a minha necessidade de me autoconhecer. Essa minha necessidade de entender mais minhas emoções. Então, assim, eu preciso estar comigo também, mesmo estando com o outro. E a grande questão é, como você falou, tem pessoas que, às vezes, elas não sabem estar sozinhas. Elas precisam de alguém. E eu acho que o relacionamento, ele não tem que ser uma necessidade. Ele tem que ser uma escolha, ele tem que ser algo que esteja no livre-arbítrio das pessoas. Natural, né? Natural. Quantos amigos não passam a se Exatamente. relacionar anos depois Anos depois. por causa exatamente desse convívio, né? Desse convívio. Se permite também. A gente tem que fazer isso, porque assim, a partir do momento que eu faço do outro uma necessidade, eu crio uma dependência.
E se eu estou criando uma dependência em relação a alguém, o que significa isso? Significa que eu não estou gerenciando minhas próprias emoções, eu não estou cuidando bem de mim. Então, eu preciso de outra pessoa para ficar bem, eu preciso de outra pessoa que cuide de mim, eu preciso de outra pessoa que esteja ali para mim ficar ali alimentando meu bem-estar, mas eu me torno dependente dessa pessoa. E aí é a grande questão, a pessoa ela é livre. E se essa pessoa sai da sua vida? Sua vida não pode girar em torno de alguém. O mundo cai. Porque senão o mundo cai. Eu sempre falo que nós temos que ser o centro das nossas vidas. As pessoas, elas vão orbitar em torno. Tem pessoas que vão chegar, tem pessoas que vão sair, tem pessoas que vão ficar. Mas nenhuma vai assumir essa centralidade. Né? Porque você não é o centro do universo, mas você é o centro da tua existência. Viemos sozinhos e vamos sozinhos. Exatamente. Então, né? você tem que dar conta de si, das suas emoções. Se relacionar é bom, a gente precisa? Claro, nós somos seres sociais. Precisamos. Mas eu não preciso fazer disso uma necessidade específica e muito menos de alguém. O amor, ele acontece. Ele acontece. E se eu me relaciono bem comigo, primeiramente, eu provavelmente vou me relacionar melhor com o outro. Porque eu não vou estar fazendo isso porque eu preciso do outro. Eu vou estar fazendo isso porque eu gosto do outro, eu gosto dessa companhia, eu gosto dessa presença e ele me acrescenta. Se eu acho que o outro me completa, aí é essa questão, eu me sinto vazio e a gente vai viver uma frustração muito grande, que é a decepção. Abri aqui na página. Exatamente, vou ler a olha, frase. pode ler. Exatamente isso, porque assim, é a questão, se eu acho que o outro me completa, eu vou ter uma decepção, porque mesmo que eu esteja com o outro, ele não vai preencher esse vazio. Ele vai cumprir uma função, mas nunca de me completar, porque essa parte só eu preencho. É aquela frase, né, que a gente acaba ouvindo, né? Tem um bom relacionamento, tem um bom casamento, mas me sinto vazia, Exato. me sinto sozinha, Uhum. né? Não me sinto preenchida, não estou satisfeita. Exatamente. A gente ouve, né, as pessoas falando, e a culpa é sempre das crises de 7 em 7 anos e tal. E a gente não pode colocar só nos períodos isso. A gente Não. faz parte da história. A gente faz parte da história. E essas questões que a gente não deu conta de si mesmo. Muitas vezes nessa expectativa de eu vou me realizar com o outro, eu vou ser feliz com o outro, ok. Você incrementa o outro ali na sua vida, ele chega, ele tá ali, mas você abandonou às vezes coisas em relação a si mesmo. Então eu vejo quantas pessoas que estão no relacionamento, às vezes abandonam os sonhos, às vezes até a própria carreira, esquece de cuidar de si. Quantas outras pessoas terminam o relacionamento, aí elas voltam para si mesmas. E deveria ser constante, Deveria né? ser constante. Então, quando a gente termina o relacionamento, aí ela volta a fazer academia, aí ela vai resgatar aquele projeto que estava engavetado, aí ela vai viajar, aí ela vai ver os sonhos dela, aí ela vai começar a cuidar de si. Eu falo, gente, você não precisa esperar o outro sair da sua vida para você começar esse movimento. Se ame, né? Se ame, se cuide enquanto o outro está na sua vida também. Porque você vai se tornar uma pessoa muito mais nutritiva, porque você vai estar cuidando de si, você vai estar muito mais feliz, você também vai estar agregando ao outro. Mas não se abandone exatamente achando que o outro vai preencher isso, senão vai começar esses vazios, vai começar essas crises, porque você vai olhar, nossa, eu tenho um bom relacionamento, mas por que eu estou infeliz? Porque o outro, ele talvez até está cumprindo a parte dele, mas ele não consegue cumprir essa parte que cabe a você em relação à sua própria vida. E a gente não precisa esperar o outro sair para perceber, nossa, eu me abandonei, e agora eu preciso resgatar de mim. Eu posso fazer isso enquanto estou com alguém também. Porque Isso a gente não deve né? se abandonar. Jamais, né? Isso é muito levar a vida como ela vai fluindo. Não, a gente Exatamente. também tem uma participação Com certeza. importante na vida, né? Nossa, Senão os muito. anos passam e você olha para trás e fala, e agora? E eu recebo, sabe, Sônia, muitas mensagens assim. E não só em relação ao relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, mas eu recebo muita mensagem, por exemplo, de mães. Que às vezes relatam, olha, eu passei a minha vida toda cuidando dos meus filhos, cuidando do meu marido, fazendo as coisas para os outros. Agora eles seguiram suas vidas, eles estão fazendo essas coisas, eles quase não lembram de mim. E agora eu me sinto perdida. Porque essa pessoa viveu a vida inteira cuidando dos outros e ela não olhou para si mesma. E aí entra naquela crise. E agora? O que eu faço de mim que as outras pessoas foram embora? Pois é. Então, aí que a gente percebe quantas vezes as pessoas se abandonam por muitos anos. Às vezes elas passam a vida toda quase sem perceber a importância de cuidar de si. Mas uma boa notícia que eu dou é que não importa quanto tempo você fez isso, você sempre pode voltar. E voltar a estudar, voltar a se cuidar, fazer o seu negócio. E para isso não tem idade. Não tem idade. Não é? Que aí você trouxe uma questão que é a do ninho vazio. Ninho vazio. Mas que também acaba acumulando com outras questões também, né? Inúmeras.
inúmeras. Que A gente vê loucura. muitos relatos assim, pessoas que têm dificuldade, às vezes, de colocar limite e que vão deixando que as outras pessoas invadam a vida dela. E essa pessoa, ela também, ela, sem perceber, ela se abandona. E isso é falta de amor próprio, que é o que a gente estava falando. É. Quando eu me abandono para cuidar só do outro, quando eu acho que só o relacionamento é o centro da minha vida, quando eu estou ali sempre dizendo sim para todo mundo, e eu estou sentindo que as pessoas me abusam, me manipulam, o que está acontecendo? Isso é uma falta de amor próprio, que é a falta de autocuidado. E De nem olhar se pra si sabe mesmo. que é isso, né? Nem se sabe, as pessoas não fazem ideia. Então eu percebo muita gente que acompanhando o trabalho, às vezes elas leem um texto, assistem um vídeo, às vezes elas relatam, olha, eu me identifiquei, eu não me amava e não sabia. Então elas começam a ter esses insights a partir dessas conversas, desses diálogos. Acaba sendo tão importante, né? Uma Acaba sendo mensagem, um importante. videozinho, uma entrevista como a nossa, Sim. porque dá um sinal de, dá um despertar, né? Fala assim, opa, Despertar. é isso. Só que todo mundo tem o seu momento, não é, Todo mundo Ale? tem seu momento. Isso é uma virada de chave, mas é o que você É. falou. Cada um tem o seu momento. Às vezes é uma situação na vida da pessoa. Pode ser no término de relacionamento, pode ser, às vezes é uma perda, às vezes é uma mudança, ou às vezes até são essas crises. Eu costumo dizer que crises existenciais, elas são chamados para algo que a gente precisa mudar. E chega um tempo em que algo assim vai acontecer na vida da pessoa. E aí ela precisa de uma mudança, ela precisa de uma virada de chave. Que ela precisa, então, reencontrar o que está ocasionando isso, o que eu preciso mudar. E cada um tem seu tempo, tanto que às vezes a gente vai aconselhar pessoas, vai instruir, vai tentar abrir os olhos da pessoa, mas se ela não está madura para compreender isso, ela não vai conseguir mudar. Com certeza não. Deixa eu ler a frase que eu falei que eu ia ler. Não é a solidão que deveria te assustar. O que deveria te assustar é passar a sua vida ao lado de uma pessoa vazia. Exato. Então, não é só o nosso vazio. Não. Quem está do nosso lado também tem que nos complementar. Sim, tem que ser uma pessoa que acrescenta na nossa vida. E quantas vezes a gente, sem querer, se envolve com pessoas vazias? Pessoas que elas não nos agregam. Eu comento muito, isso tem em outros trechos do livro também, que se essa pessoa, ela te desestabiliza, se essa pessoa que você tá, ela traz sempre crises para você, para sua vida, você não consegue crescer junto dessa pessoa, você começa a entender, mas o que essa pessoa me traz? Em que ela me agrega? Porque eu acredito, assim, que tudo na vida tem que ter um sentido. Né? Se eu trabalho... Por que eu trabalho? Eu trabalho porque eu preciso, claro, cuidar da minha vida financeira. Mas por que você trabalha com o que você faz? Para muitos é uma necessidade, para outros é um propósito. Então, o relacionamento, quando ele é só uma necessidade, eu tô com alguém para não estar sozinho, tem algo disfuncional. Eu acho que o relacionamento ele tem que ter um sentido maior. Eu estou com essa pessoa porque ela me acrescenta, porque com ela eu me sinto um ser humano melhor, porque eu aprendo com ela, porque eu crio, compartilho, eu construo coisas com ela. Isso é um relacionamento nutritivo, é uma pessoa que ela vem e ela, como você falou, ela te complementa, ela te acrescenta. É bom estar junto, né? Exato. Agora, se a pessoa ela te desestabiliza, é uma pessoa que ela, com o vazio dela, ela acaba fazendo mais barulho ali para sua vida. Porque é exatamente isso, ela não está trazendo nada ali. E aí que é a questão, por que eu estou convivendo com essa pessoa? É um questionamento que a gente tem que fazer. Às vezes é difícil, Sim, porque o apego é grande, às vezes. São muitos questionamentos a serem feitos, né? Muitas pessoas saem de um relacionamento por queixas e acham que e passa anos, de repente, nossa, parece que a pessoa mudou. Mas será que a pessoa realmente mudou? Exato. Ou olhar por não estar mais junto? Exatamente isso. Porque quando você não está naquela convivência, você não vai vendo determinadas coisas. A convivência mostra tudo, né? Mostra tudo. E quando você está longe da pessoa, às vezes bate a carência. Às vezes você não está com saudade da pessoa. Às vezes você está carente, que está sentindo uma falta. Porque às vezes você ficou tão condicionado àquela ideia de que você precisa de alguém, que o que acontece? Você vai sentir a falta. Que é muito natural, principalmente no início. A falta de alguém. E às vezes você vai para aquela pessoa que já era conhecida, que você já é acostumada, que você já sabe como é. E tem outra questão também, que às vezes o medo, né, Samira? Porque muitas pessoas, por que elas ficam presas a alguém que não faz bem? Às vezes é o medo de estar sozinho. Que é essa falta de saber conviver consigo. E pelo medo a pessoa se prende a algo que não é bom. E muitos se pegam pela idade? Muitas pessoas que Não esse tem medo mais. de recomeçar. Medo de recomeçar. Sim. Né? Não tenho mais idade para isso. Exatamente. Como que eu vou fazer agora? E a gente precisa começar a eliminar todos esses questionamentos. Precisa, porque eu costumo dizer assim, quem fixou alguma idade para a gente viver alguma coisa nova?
Ninguém. Isso é um condicionamento, um preconceito que a gente alimentou, às vezes, A pela sociedade. Exatamente. A sociedade trouxe muito isso para nós, E a as idade. religiões, né? E as religiões, As tudo fruto instituições. dessas instituições, dessas culturas que a gente absorveu, que começaram a criar esses preconceitos dentro de nós. E aí surgem essas crenças limitantes que a gente tem. Nossa, eu tenho determinada idade, eu não posso fazer algo novo, eu não posso me relacionar de novo, a minha vida já tá no fim. Passou Eu da falo, idade de passou casar, da de idade ter de casar. filhos. Exatamente. É. Agora, eu costumo dizer que o nosso tempo é o presente. O que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo é no presente. Bom, Que presente você quer criar agora? O que você quer sentir agora? Por que por causa de determinada idade, você vai ficar preso a coisas do passado, que te traz, às vezes, um sentimento ruim, experiências que não são muito boas, se você, no teu presente, você pode criar novas experiências, novos sentimentos. Você tem um agora. Quanto a gente tem no futuro, ninguém sabe. exato. Não importa, posso ser uma criança, posso ser um adolescente, ninguém sabe quanto tempo tem nessa vida. A gente tem um agora, né? Então, vamos criar um agora que seja mais positivo, que seja mais realmente assim, envolvente, expansivo. E vamos viver esse agora quanto ele se estender na nossa vida. E se sentir bem, né? Ser Sim. feliz. Acho que essa busca da felicidade é algo muito constante na vida das pessoas, Muito né? constante. E pra você, o que é felicidade? Olha, eu gosto muito, sabe, Samira, de uma perspectiva da felicidade que vem muito da psicologia positiva, que é uma das minhas especializações. Porque a gente não entende felicidade como algo concreto, como algo único. Olha, faça isso aqui que você vai ser feliz. A gente tem que felicidade é um conjunto de quê? Que envolve os seus relacionamentos, o seu propósito, a sua realização. São os diversos elementos da sua vida. Tá. Esses elementos, eles são positivos, eles são saudáveis, eles estão te agregando? Ah, eles estão. Você está tendo a possibilidade de criar uma vida mais feliz. Porque, assim, momentos de tristeza, momentos de decepção, todo mundo passa. Ninguém é feliz 100% do tempo. Mas se eu estou criando relacionamentos nutritivos, e não estou falando só de relacionamentos amorosos, eles entram aqui dentro. Mas a gente está falando da minha relação com a família, com amigos que me agregam, com a convivência no meu trabalho, se aquilo que eu estou fazendo tem um propósito maior, se é algo que me acrescenta, que me ajuda a crescer, se eu tenho atividades que estão me fazendo sentido. Quantas pessoas às vezes deixam de fazer coisas que amam? Ah, eu amo dançar, mas eu nunca danço. Por quê? Incrementa isso na sua vida. Se você ama escrever, começa a escrever. Não precisa ser algo profissional, mas faz, incrementa o que você ama. Esse conjunto de elementos que fazem sentido, que são positivos para nós, eles criam o que a gente pode chamar de uma vida mais saudável, dessas sensações de bem-estar. Porque eu acho, sabe, Samira, que felicidade é um subproduto disso. A gente pensa muito em felicidade como essa meta. Eu quero ser feliz, chegar lá para ser feliz. Mas felicidade é o resultado de tudo que eu estou fazendo. É o conjunto de situações, habilidades. Exatamente. Vai ser uma consequência. Então, se eu estou fazendo algo na minha vida, um trabalho que não me dá sentido, eu faço por obrigação, eu estou num relacionamento conflituoso, eu sou uma pessoa que não faz o que ama, eu não estou buscando entender nem minhas emoções, o subproduto que eu vou ter, obviamente, não vai ser algo bom. É analisar o momento agora. Exatamente. O que eu estou fazendo está me deixando feliz? Exato. Eu estou satisfeita com tal situação? Já faça esses questionamentos, já que você trouxe a pergunta por quê, né? Por quê? Por que você está fazendo tal atividade? É sobrevivência? Ok. Sim. É necessário. É necessário. Mas o que te dá prazer? Faça coisas que te dê prazer. Aquilo te deixa feliz? Não te deixa mais? Né? Esse questionamento a gente precisa fazer, porque isso que vai norteando a nossa vida a partir das respostas. Isso eu quero, isso eu não quero. Exato, a gente vai separando. Porque às vezes a gente cai naquela armadilha de que pensar que a felicidade é alguém, é algum lugar, é alguma coisa que vai chegar na minha vida. Então, às vezes a pessoa pensa, não, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Então, ela joga a felicidade dela lá pro futuro. Não, quando eu achar a pessoa certa, eu vou ser feliz. Então, essa pessoa, ela joga a ideia de que vai chegar alguma coisa na vida dela, um dia, que vai transformar a vida dela, ela vai ser feliz por causa daquele elemento. Falo que esses elementos a gente pode até sonhar, pode encontrar uma pessoa boa, talvez depois que se aposente você possa fazer outras coisas que o tempo hoje não te permite. Ok, mas a gente precisa entender que a felicidade não vem do outro. É da nossa relação com a vida. Quantas pessoas nessa mídia, posso que você deve conhecer pessoas assim, que elas enxergam sempre a perspectiva negativa de tudo. Então, são pessoas que elas podem ter tudo. Podem ter uma família boa, um bom relacionamento. Podem ter um trabalho que às vezes até é realizador. Mas aquela pessoa, ela tem dificuldade de enxergar o positivo das coisas. Tá.
Ela sempre acha coisas para reclamar, ela acha que ela nunca tá bem, que as coisas nunca estão boas. Essa pessoa, se ela quiser realmente ser feliz, ela precisa mudar a perspectiva, não vai ser algo externo que vai chegar e vai mudar. Então, essa é a nossa relação com o mundo. Qual que é a relação que eu tenho com o mundo? Eu faço coisas que realmente me acrescentam, eu tô enxergando o lado positivo das coisas, eu tô sendo grato também pelas coisas. São elementos. Sim. Elementos da minha relação com a vida. Se a minha relação com a vida for boa, a felicidade ela vai estar ali. Ela vai estar constante na minha vida. E junto com a felicidade vem muitas outras sensações, coisas. emoções. E aqui eu tô vendo, emoções são sinais. Exato. E na outra página, comunicação evita feridas. Exatamente. Então, analisar as emoções acaba sendo o fator mais importante da nossa existência diária, não é? E a partir dali, como eu me comunico em relação a isso? Essa emoção tem a ver só comigo? Como eu me comunico comigo? Isso é um fator importante? Agora, tem a ver com você? Como eu me comunico com você também é muito importante? Sim, porque as nossas emoções, elas estão comunicando a todo momento. Elas estão nos mostrando caminhos do que eu preciso mudar. Eu falo, por exemplo, exatamente nesse texto, que as emoções são sinais. Você está se sentindo triste, por exemplo. Ok, o que te causou essa tristeza? Será que vem realmente do outro? Será que a outra pessoa te deixa triste? É um fato momentâneo, isolado? É constante essa tristeza? Você se sente triste na presença de determinada pessoa? Ou é algo que não tem a ver com o outro? Essa tristeza está ali dentro porque ela tem a ver com você, com coisas mal resolvidas. Então, vai mostrando caminhos. Às vezes, a gente vai percebendo que essa tristeza... Porque a gente quer eliminar sentimentos negativos, né? A tristeza, a raiva. Mas elas estão nos comunicando. Se você tá com esse sentimento de tristeza, ela está dizendo que você precisa mudar algo na sua vida. Em algum elemento. Às vezes, você vai ver que, às vezes, é o outro. Nossa, aquela pessoa, ela não faz bem pra mim. A gente já conversou, já tentei mudar. E eu percebo que não, ela não me permite crescer. Então, às vezes, você precisa mudar. Você precisa que aquela pessoa realmente saia da sua vida de alguma maneira. Você não pode continuar com esse vínculo que não tá sendo nutritivo, que tá sendo tóxico pra você. Às vezes, você vai ver que o problema não é o outro. Você vai ver que, às vezes, o problema tá na sua forma de se comunicar. Às vezes são outras questões que não estão bem resolvidas. Então, essa tristeza, ela vai apontando caminhos. Por isso que eu falo, cada emoção, ela nos aponta caminhos. Estou dando sinais. Ó, isso você precisa mudar. Talvez você precisa se afastar de tal coisa. Talvez você precise ir em busca de tal coisa. Às vezes, uma tristeza é uma falta de sentido, porque a pessoa ela não faz exatamente aquilo que move ela, aquilo que dá um propósito para a vida. Então, as emoções, elas em si não são negativas. Elas são sinais. Elas estão conversando com a gente a todo momento. Se a gente para, em vez de querer rejeitar... eu tô aqui me sentindo triste, mas eu vou aqui ignorar essa tristeza. Vou assistir um filme, fazer qualquer coisa, e depois ela some. Mas aquela tristeza volta. Por que ela volta? Porque ela tá te visitando de novo, ela quer conversar com você. Chega um momento da vida que você tem que dizer, não, vem aqui, vamos conversar. O que tá acontecendo? Coloca a tristeza na frente, bate um papo com ela. Você faz essa conversa. Tem outro texto ali, que nesse livro, que se chama Visita Indesejada. Qual dos livros? Do Tudo que Seu Coração Precisa Te Falar. Que ele fala sobre a dor. Porque a dor é uma visita indesejada, né? Muito? A gente não gosta. A gente não gosta quando tá doendo alguma coisa. A gente não gosta de sofrer. Mas a dor, ela chega porque ela quer dialogar. A dor, ela sempre tá sendo um chamado pra mudança. Ela é um desconforto na nossa vida que chega. Olha, isso aqui não tá bom. Se é, às vezes, por exemplo, algo que eu tô comendo que tá fazendo bem, olha, isso aqui não te faz bem, não come mais. Às vezes é exatamente um sinal num relacionamento, às vezes é um sinal de um comportamento nosso que é tóxico, que não é bom também pro outro, pra nossa vida. Nós mesmos. Porque a gente se auto-sabota muito. E a dor, ela vem como esse subproduto, ela dizendo, ó, esse caminho não é bom. E ela é uma visita indesejada, a gente não gosta. Mas enquanto a gente não senta e não conversa com ela, ela não vai embora. E a gente vai camuflando essa dor. A gente vai camuflando. Né? A gente faz não muito olha isso. Pra ela, não. Toma um floralzinho. Exatamente. Usa um óleo essencial. Faz algum artifício para poder não olhar para aquela emoção que não tá legal. A gente se engana. A gente se engana. Porque assim, a gente consegue remediar o efeito naquele momento. É algo momentâneo. Mas a gente não cura. Porque a gente conseguiu ali apaziguar o efeito, a sensação. Mas a gente não curou a causa. E aí aquele efeito vai voltando. Que loucura. E é sempre assim, é porque a vida ela vai conversando com a gente, a vida vai mandando sinais. Então ali eu remediei, eu consegui afastar aquele efeito naquele momento, mas eu não consegui eliminar o ponto central que estava causando. Então eu não curei. Então em outro momento aquela dor volta, às vezes mais intensa. Quantas pessoas nessa mira que já que a gente falou tanto dos relacionamentos, que às vezes o relacionamento chega ao limite, às vezes a pessoa ela chega num estado que ela se sente tão abalada com o outro e aí dói tanto que ela não vê outra alternativa a não ser colocar um ponto final. Mas às vezes não precisa chegar ao extremo da dor pra gente mudar.
Então, assim, a dor, ela, por mais desconfortável que ela seja, ela tem uma função importante na nossa vida. E por mais difícil que seja encarar, a gente precisa pelo nosso bem. E é aí que a gente muda. Então, todas essas emoções e sentimentos são sinais da nossa vida. Conversar com essa dor e fazer com Exato. que todas essas informações também sirvam de diálogo com o outro. Sim. Essa é uma questão muito importante que muitos se calam e acabam até adoecendo. Nossa, completamente. Porque nós precisamos comunicar ao outro. O outro ele não vai adivinhar o que a gente sente. No primeiro momento, a gente precisa entender isso. Tu não vai adivinhar. Eu preciso comunicar. Nem sempre o outro vai receber isso. Porque comunicar não é só eu falar. É eu falar, o outro ouvir, processar e você ter uma atitude em relação a isso. Isso é uma comunicação sadia. Sim. Né? Mas em primeiro momento eu preciso comunicar. Agora, se o outro, por exemplo, não ouve, não aceita, não muda, o que está acontecendo nesse momento? Essa comunicação, ela não está encontrando um receptor ali. Tá. Essa pessoa, ela não está recebendo essa comunicação. Mas ela também está comunicando através dessa atitude. Né? Também. Se ela não está realmente recebendo aquilo, sendo receptiva a essa tua necessidade, isso que você está falando, ela também está comunicando. Ela está comunicando através da atitude dela. E aí vai da tua postura. O que você aceita e o que você não aceita. Falta uma educação emocional, né? Falta, exatamente. E Falta você muito nas trata pessoas. disso nos seus livros, não é? Trato, exatamente. Porque, assim, o Terapia Interior, por exemplo, que é a página que nós comentamos, começou a partir disso, que é essa ideia de ajudar as pessoas a terem essa educação emocional. E os livros, eles vão vindo exatamente nesse caminho. Cada livro, às vezes, uma temática diferente para trabalhar um ponto. Algumas questões que a pessoa pode, assim, olhar para dentro de si mesma e mudar. Porque tudo isso que a gente está falando, a gente pode levar para dentro da casa da gente, dentro do relacionamento amoroso, mas também para o nosso trabalho, para o relacionamento com amigos. Com porque certeza. nós temos muitas informações registradas aqui dentro. Dependendo da frase que é usada, da brincadeira que é feita ou de alguma atitude, isso pode servir de gatilho até para uma desavença? Pode, com certeza pode. Porque assim, se a gente tem algo no nosso emocional às vezes mal resolvido, aquilo que o outro falou vai cutucar essa questão. Tá. E aí, às vezes aquilo vai entrar em erupção dentro de mim. Por quê? Porque não estava bem resolvida. Então, aí que está a importância dessa da comunicação sadia. De eu ter uma comunicação que não seja agressiva, receptiva. Porque, às vezes, o outro, ele vai realmente trazer palavras que vão nos ferir. Às vezes, o outro vai fazer isso intencionalmente. Mas se eu estou bem com as minhas emoções, eu vou entender que essa é uma questão, um problema do outro. Mas não vou permitir que isso me atinja tão profundamente. Agora, quando eu estou alimentando essas feridas mal resolvidas dentro de mim, até quando o outro fala algo sem intenção, me machuca. Entendi. Porque eu estou vulnerável. E se tiver um carinho a mais pelo outro, aquilo vai doer mais. Exatamente. Porque tem pessoas que podem falar a mesma coisa e não vai acontecer nada. É porque tem pesos diferentes, né? Tem Os pesos relacionamentos diferentes. têm pesos diferentes, Tem pesos diferentes. Exatamente. Às vezes é uma pessoa que tem uma influência maior na sua vida. Né? Uma intimidade maior. Então, aquilo que ela fala, às vezes vai te doer mais. Porque ela é uma pessoa que você levava em alta conta. É uma pessoa que tem um carinho muito grande. Que ela tem um poder muito grande sobre a pessoa emocional por causa do vínculo. Sim. Você dá uma importância, tem uma visão, né, positiva e grande dela. Então, isso vai ter um determinado impacto. Às vezes é uma pessoa desconhecida que fala aquilo, é a mesma coisa. Às vezes não tem aquele mesmo impacto. Porque a outra pessoa, nossos relacionamentos têm pesos diferentes. Então, isso vai impactar. Mas quando vai se resolvendo, aquilo traz uma satisfação e a gente vira o jogo. Porque aí a gente também tem relacionamentos muito saudáveis. Nossa, isso é maravilhoso, né? Porque é isso que eu falo, as pessoas, né, têm esse poder também de nos acrescentar. Então, os relacionamentos, eles nos expandem. Então, eu falo muito que qual que é o objetivo do relacionamento? É a expansão. Quando a gente cresce na família, com os amigos, nos próprios relacionamentos afetivos, a gente cresce com o outro. Se a gente estiver aberto a isso. E se a gente estiver escolhendo boas companhias. E como é gostoso, né? Quando a gente recebe, por exemplo, como você falou, às vezes, uma pessoa vai dizer uma coisa negativa e aquilo vai nos impactar profundamente. Mas a questão positiva também nos eleva. Sim. Então, isso que é importante, bonito de ver. E tem que falar, né? Tem que falar. E se foi negativo, tem que falar. Sim, e a gente tem que aprender a comunicar, a gente tem que aprender a falar sobre os nossos sentimentos, mas não querendo machucar o outro, querendo agredir. Porque o que eu mais percebo nas pessoas é isso. As pessoas, elas têm esse problema, às vezes, de comunicação. Elas sentem algo, elas não falam, e às vezes aquilo vai acumulando, e quando elas soltam algo, elas soltam para atacar. Então, às vezes, a pessoa, ela não quer resolver a situação, ela quer estar certa. Às vezes, ela até, inconscientemente, ela quer machucar o outro, às vezes, ela nem percebe.
mas ela não quer resolver. Tá. Agora, quando a gente trabalha essa comunicação para resolver, a forma como eu vou falar com o outro, o que eu vou dizer com o outro, às vezes fazer total diferença, porque às vezes está no tom, está na palavra que eu escolhi, com a intenção que eu tenho com essa palavra, com aquilo que eu vou dizer. Porque sempre há dois caminhos para comunicar, Sim. né? Eu posso, às vezes, estou sentindo uma dor, mas eu posso comunicar isso, querendo que o outro também sinta uma dor, porque eu senti que ele me machucou. Ou eu posso, não, eu quero resolver essa situação. Então, eu vou dizer para o outro, olha, isso que você me disse me machucou por determinadas questões. Você pode, então, evitar de se comunicar dessa maneira, de dizer tal coisa. Eu vou trazendo isso para o outro, mas buscando caminhos para resolver. Para que eu entre em um acordo com o outro, não para atacar, para ferir o outro também. Eu tenho uma máxima comigo, Uhum. que em qualquer coisa que aconteça, eu me seguro para não revidar imediatamente. Perfeito. Né? Eu me isolo um pouquinho para sentir, para entender o que eu estou sentindo. Sim. E isso a gente aprende, né? Não é que a gente nasce sabendo. Exatamente. Muito disso vem da nossa criança. E isso que eu estou falando é uma coisa que eu aprendi recentemente. Uhum. Me isolo para poder saber o que eu estou sentindo, para poder me comunicar da melhor forma, Sim. num momento mais tranquilo. Mas essas feridas que vão surgindo, elas vêm de situações, principalmente da nossa infância? Vem. Adolescência também? Vem. Acho que as principais feridas vêm daí, da nossa infância e da nossa adolescência. Porque é o período mais vulnerável da nossa vida. A gente não tem ainda uma base emocional formada. A gente está formando toda essa questão emocional nossa. Então, o que acontece? A gente está sendo muito influenciado pelos outros. Porque eu não tenho filtro, né? Eu não tenho filtro. Então, eu vou acumulando feridas, às vezes, por comportamentos realmente tóxicos, agressivos daquelas pessoas que eu convivi. E, às vezes, pela interpretação que eu dei. Então, essa é a minha criança interior. Ela, o quê? Ela ainda é imatura, naturalmente imatura, porque ela está nessa fase de desenvolvimento. Então, às vezes, ela vai absorvendo e aquela ferida fica. E aí, eu vou crescendo, mas eu cresci fisicamente, só que aquela parte emocional minha, aquela camada, aquela interpretação que eu dei, ficou estacionada lá na infância. É isso que a gente chama, né, de criança interior, que é a nossa camada da nossa psique que guarda essas memórias de infância. Aí o que acontece? Eu estou adulto aqui, a gente está interagindo, só que eu vou dando as mesmas respostas da minha criança interior. E o que essa criança geralmente é? Ela é impulsiva, ela é reativa, porque é como ela era na infância. Então, o que acontece? Determinada pessoa mandou uma mensagem, falou algo que eu não gostei, aí ela cutucou exatamente naquela ferida daquela criança que se sentiu rejeitada, que se sentiu abandonada. E o que vai acontecer? Eu vou reagir daquela maneira, às vezes, impulsiva, daquela maneira machucada, ferida. Agora, esse exercício que você faz, Samira, o que é? É voltar para o meu adulto interior. Não, aí é pro adulto. É pro adulto interior, porque a gente tem essa camada da nossa psique, que é a criança, mas a gente tem agora um adulto, né? Que é essa camada que tem mais maturidade para analisar as situações. Então, o que eu faço? Eu não vou mais responder da maneira impulsiva que eu respondia, porque eu sei que eu posso estar fazendo uma interpretação equivocada ou uma interpretação muito pessoal dessas feridas. Então, eu espero, eu analiso, eu consigo o quê? Sair um pouco do emocional, que é onde estava ali aquela criança interior localizada, e eu vou para o meu racional, que é onde essa base do adulto interior. Entendi. Então, eu consigo esmiuçar essa emoção, essa situação, e depois dar uma resposta mais positiva. Mas aquela criança ter. existe. Aquela criança existe a todo Ela tá momento. ali. Ela tá ali. Por isso que é legal fazer esses exercícios de identificar exatamente o que essa criança interior está comunicando, porque ela vai nos acompanhar para a vida. Porque essas lembranças, essas memórias afetivas e emocionais do que a gente viveu na infância. E às vezes a gente precisa trabalhar com essa criança interior, porque pegando nessa mira, até a própria questão dos relacionamentos. Por que uma pessoa às vezes é dependente num relacionamento? Por que ela tem essa questão da dependência? Porque ela tem, às vezes, essa ferida do abandono. Às vezes, ela foi uma criança que se sentiu abandonada, porque, às vezes, ela teve pais ausentes. Sim. E, às vezes, não é, né, essa mira uma maldade dos pais. Às vezes, aqueles pais, por exemplo, trabalhavam fora. Não podiam ficar com a criança durante o dia, tinha que ficar na escola, tinha que ficar com os avós. E às vezes aquela criança, inconscientemente, criou essa ferida de se sentir rejeitada, abandonada. Sim. Porque os pais não conviviam. Mas não foi uma falha, foi uma adaptação necessária. Mas a ferida ficou. Entendi. E daí aquela criança, né, cresce, o adulto continua com essa ferida, esse medo de viver o abandono de novo. Então ela tem um relacionamento e ela se torna dependente. Ela não quer que o outro vá embora. Ela se sente ameaçada por qualquer coisa. Ela tem crises de
ciúme, porque ela tem medo de ser rejeitada, de ficar sozinha e de reviver aquela ferida. E às vezes essa pessoa ela precisa ter esse exercício de perceber, olha, às vezes o outro ele não tá me abandonando, ele não tá fazendo isso. Eu tô só refletindo essa ferida antiga. Porque é como eu me senti na infância. Aí ela tem que acolher essa criança interior, né, Samira? Dizer para essa criança, olha, o que você está sentindo, você está preso no sentimento da tua infância. Você pode ficar seguro, você pode ficar mais tranquila, que não está acontecendo essa mesma situação. Então, a gente tem que usar o nosso adulto agora, mais maduro, para trabalhar essa criança interior, para identificar essas feridas. É um amadurecimento, É um amadurecimento. E isso é uma investigação pessoal que a gente faz, de entender que cada um de nós tem diversas feridas, tem traumas de infância, tem situações mal resolvidas. E essa criança, como você falou, ela vai se manifestar e vai se manifestar a todo momento. Mas eu não posso me deixar levar por ela. Eu tenho que reconhecer que ela existe e aprender a identificar quando ela está falando. E é isso que você falou. Você aprendeu a não responder, por exemplo, na hora, a pensar, a refletir. É isso que a gente precisa fazer. Trazer esse exercício de consciência. Não se deixar levar pelas nossas feridas antigas também. Essas feridas podem ser até vingativas depois, né? Muito. Porque às vezes a pessoa ela vai querer revidar aquilo que ela viveu também. E sabe, Samir, tem muitas pessoas que às vezes até, elas vivem assim, no sentido delas terem se sentido às vezes injustiçadas. Então, digamos, né, na infância dela, os pais, as pessoas não davam valor pro que ela fazia. Nunca davam voz, aquela criança não era considerada. Aí essa criança, ela cresce e ela quer dar uma resposta. Não, eu vou conquistar aquilo e eles vão ver quem eu sou. A gente escuta muito isso, né? Vão ver quem eu sou. Mas essa pessoa, às vezes, ela não tá movida por um propósito. Não, eu vou chegar lá porque eu quero me realizar. E o que que acontece? Ela chega lá, às vezes ela se torna uma pessoa muito bem-sucedida, mas não realizada. Olha que são coisas diferentes. Sim. Às vezes, bem-sucedida socialmente, ela comprou o carro que ela queria, ela tem a casa que ela queria, o emprego, o dinheiro, fama, visibilidade, credibilidade. Mas ela não fez no caminho que dava satisfação ao coração. Ela queria provar para alguém que ela sentiu que causou essa ferida. É uma motivação de vingança mesmo, bem consciente. Aí ela chega, mas ela não tá feliz. Ela tá com tudo, mas ela não tá se sentindo feliz. Porque ela foi por esse caminho da ferida. Ela quis mostrar. E às vezes o outro, ele nem foi intencional de causar aquilo. Então, ele não vai ser impactado daquela maneira. Entendi. E a pessoa se sente vazia. Porque ela foi exatamente respondendo a uma ferida, mas não ouviu o chamado do coração. Que é ir pelo caminho que te dá sentido, te dá propósito. Vai muito pela matéria mesmo, né? Exatamente. Eu vou vencer, eu vou ter poder, eu vou ser autoridade, vou fazer tudo. Mas tem o vazio. Exato. Né? E é nesse vazio que a gente precisa olhar, este vazio que a gente para e fala, por que está vazio? Sim. O que está faltando? O que está faltando? As doenças surgem daí, né? Há muitos, porque elas são, né, Samira, como a gente sabe, fala muito, né, aqui no Mundial vocês falam muito, né, da questão da somatização, né, elas são psicossomáticas, porque geralmente essas doenças são emoções que não foram ouvidas. Olha lá. Né? Isso no momento mesmo. adequado. Então, assim, elas deram sinais, veio o desconforto, se transformou numa dor, às vezes num sofrimento maior. Aí você vai ignorando, que é o que a gente falou antes. E, de repente, começa a aparecer aonde? No corpo. Você não ouviu os outros chamados, você não deu atenção para aquela emoção, você não quis analisar aquele sentimento, ele vai se projetar onde você acaba se sentindo obrigado a dar atenção. Sim. Que você não pode mais fugir, que é no corpo. Vai pro corpo. E sempre Vai sempre tem um culpado por isso. É. Né? A gente sempre busca um culpado por isso. Sempre. Mas a responsabilidade é nossa. É nossa. A gente gosta de terceirizar as coisas, né? Ah, eu tô assim por causa de determinada pessoa, foi porque determinada pessoa fez. Mas na nossa vida a gente sempre tem uma dose de responsabilidade. E a princípio pode assustar as pessoas perceber isso, mas eu digo que é transformador. Que é quando a gente começa a perceber, poxa, a vida ela não é um acaso. Ela tá aqui, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, e eu tô dirigindo a minha vida. Eu posso agora mudar e me transformar, eu posso assumir o controle da minha existência e colher os resultados que eu quero. Isso é lindo. É lindo. A gente perceber que tá no nosso poder transformar na nossa existência e não no dos outros. E quando a gente é criança, a gente não pode isso. Não, porque a gente está, né, sob comando de adultos. Exato. Mas quando a gente cresce, a gente pode. Exatamente. Uma frase comum é que quando a gente se torna adulto, a gente tem que exatamente parar de responsabilizar os nossos pais
pela nossa vida. Por quê? Porque agora a gente já está no controle. Então, a gente tem que chamar essa responsabilidade, não só em relação aos pais, mas em relação a todas as pessoas que nos cercam, né? Elas participam da nossa vida, mas cabe a nós decidir o que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que a gente escolhe, o que a gente não quer para nossa vida, que caminhos a gente quer tomar, por que eu estou tomando esse caminho, o que eu quero para mim. Esses questionamentos me trazem de volta a minha responsabilidade sobre mim. E se eu tiver essa consciência e usar isso bem, a minha vida muda. E muda para melhor. Sempre muda para melhor, né? Sempre muda para melhor. Acho que você deve ter muitos relatos a respeito disso, porque a Tem. pessoa está no comando da vida. Tem. Exatamente. É muito bonito de perceber isso. Quando as pessoas, elas entendem essa questão e elas, às vezes, vêm dizer, olha, aquilo que eu li, que você viu, o que você falou, mudou, porque daí eu comecei a agir diferente e ter resultados melhores. É só tão testar. bonito. É só testar. Né? Exatamente. É só Samir. testar. Isso não está me fazendo bem? O que eu faria? Faz diferente, Faz ver como fica. diferente. Às vezes até os relacionamentos se curam. Se curam. Muitos E vezes se muito, curam. né? Porque a gente se cura. Eu falo, pessoas curadas, elas curam pessoas. Elas curam a própria vida. Então, que a gente reverbera. Então, que a gente possa olhar para essa nossa responsabilidade, essas nossas feridas e buscar a cura. Ela não é imediata, ela não é do dia para noite, mas ela é um caminho. E começa por essa percepção, essa responsabilidade. É através disso que a mudança vem. Que lindo. Tá acabando o nosso programa. Sempre passa muito rápido quando a gente tá nessa Sempre. conversa. E você vê que eu nem olho pro papel quando eu tô com você. Sim. A gente já vai conversando Vai naturalmente. no fluxo. Porque o tema é muito a vida da gente. É. Não é? Eu acho que é Exatamente. isso e é muito que a gente traz aqui na Vibe Mundial. Você gostou do nosso estúdio, Alexandro? Eu amei esse estúdio. Ele não tá falei do lindo, ele tá estúdio. maravilhoso, Samir. Amei. Né? Ele tá lindo esteticamente, a energia dele tá maravilhosa. Eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo tá sentindo essa mesma energia. Maravilhoso, tá parabéns. né? O nosso estúdio Vibecast, que você aí, se ainda não conhece, é só acessar aí o nosso YouTube. Se você perdeu, tá no ar, né? Tá acompanhando pelos 95,7. Esse é o nosso estúdio Vibecast, que é de onde o nosso programa Mundial Podcast é feito às segundas-feiras. E nos outros dias eu tô lá no estúdio do ar. É tudo na mesma vibe mundial, é tudo no mesmo andar aqui na Avenida Paulista. E tá à disposição de todos, né? Esse Sim. estúdio incrível. Eu gosto de falar porque a gente faz em lugar diferente. Alexandro Gruber, olha para aquela câmera câmera da verdade. A câmera da verdade. Deixa uma mensagem pra gente. E a gente vai colocar aqui o contato do Alexandro Gruber. É Alexandro _Gruber. Sim. E tem o Terapia _ Interior. Interior. Olha lá pra Exatamente. câmera e deixa uma mensagem pra gente. Eu acho que a mensagem principal que fica assim nesse momento, a partir de toda essa nossa conversa, é para que a gente desperte pro poder que a gente tem. A gente se acha, às vezes, muito limitado pela vida, muito limitado pelas outras pessoas, acreditando que tudo tem que vir de fora. Eu acho que a gente precisa um pouquinho desse olhar para dentro, que é como eu digo, que esse olhar para dentro traz essa revolução na nossa existência, essa revolução existencial, porque a gente percebe que a gente pode muito. E quando a gente acorda para o nosso poder, a gente muda os nossos relacionamentos, a gente muda a nossa vida e muda com certeza para melhor, porque essa nossa força vai mudando cada elemento da nossa existência. Então, para você que está ouvindo, você que está assistindo esse programa, desperte também para o seu poder, confie nessa capacidade. Porque às vezes o que está te faltando hoje, nesse momento, é confiar um pouquinho mais em si mesmo. Confiar em si é transformador. Ouve mais o coração, né? Ouvir mais o coração. As respostas estão aí, né, Samir? As respostas estão no coração. Tá aqui Exatamente. os livros do Alexandro aí em todas as Tá nas livrarias. Tudo que o seu coração precisa te falar, li de ponta cabeça. Olha, viu? Esse é só um, tá? Tem o Revolução Existencial, que faz uma revolução na gente. Diversos temas pra gente mexer com a existência. Né? E tem aí o lançamento, cartas de despedida para meus ex-amores. Se é ex-amor, pega só a lição. Precisa, né? Né? Precisa. Se é ex-amor, exatamente. pega a lição e deixe ir. E deixe ir. Abre Siga seu caminho e abre pros outros. né? Abre caminho pro novo. Pro E às novo. vezes o novo é ficar um tempo consigo próprio. Exato. Às vezes esse novo não é chegada de uma outra pessoa. É, É. você chegar na própria vida e ocupar esse espaço no seu coração. Né? Olhar pra si e falar o que eu quero a partir de agora. Exatamente. Né? Qual é o isso. caminho de agora? É, às vezes o novo amor é o próprio, né, Samir? Não é. Alexandro, Querida, obrigada, viu? obrigada a Sucesso você. pra você, sempre Pra nós. muito bem-vindo. Adoro te receber aqui na Vibe Mundial. Eu amo, me sinto em casa aqui que com coisa vocês. boa. A gente estava aqui falando até de Gaspareto, né? Antes de entrar no ar. São Sim. as lembranças
lembranças que todos têm e acaba ficando. Obrigada, viu, Alexandre? Obrigada, você sempre bem-vindo aqui, Obrigado, sucesso. gratidão a todos vocês, gratidão a todos que acompanharam também. E que a gente fique nessa vibe mundial, essa vibe de energia de luz que esse programa traz também. Obrigada. Obrigada a você, Samira. Obrigada. Gente, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem aí o Jornal da Boa Notícia. Amanhã tem Mundial e Você, durante o restante da semana, às 16h30, todos os dias. Mas eu volto com o Mundial Podcast na segunda-feira, às 16 horas, com mais uma super entrevista. Um grande beijo e até lá.